Olá, seja muito bem-vindo ao Pode Ser Saudável, o meu podcast. Hoje é o 3º episódio e não por acaso eu tenho 3 convidadas muito especiais. Temos aqui a querida Capivara Raivosa, que vocês já conhecem do Instagram, e a lindíssima Capivara Domada. A partir de agora, elas estarão conosco aqui, aproveitando o nosso cenário do Pode Ser Saudável. E a minha 3ª convidada, extremamente especial, é uma incrível coach low carb, estudante de pós-graduação em medicina funcional integrativa, autora do livro A Cozinha Low Carb da Alê, founder da marca By Alê e uma entusiasta de um estilo de vida saudável. Vamos receber com muito carinho a lindíssima Alê! Oi, Raquel. Obrigada. Obrigada, meu amor. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você. A honra é toda minha. Você é de Lisboa. Coimbra. É de Coimbra, cismo que é Lisboa, É de verdade, Coimbra. você já foi me encontrar porque em eu te Lisboa. encontrei É em Lisboa verdade. no seu evento. É verdade. E veio para cá, para o Porto, onde a gente está gravando. Muito obrigada, é uma honra ter você aqui. Uma delícia, vai ser Tá? uma conversa ótima. Vai, descontraída, fluida. Verdade. Vamos lá, porque assim, ainda é muito difícil falar de alimentação no mundo que a gente vive, por conta de uma série de contradições que a gente vê em Verdade. estudos, não é? Você mesma estava num evento agora há pouco e chegou e estava me contando antes Algumas que coisas estranhas que a gente vai ouvindo, porque existe um mito, não é um mito, uma palavra, existe a palavra saudável. Eu como saudável, mas o que é comer saudável? Isso tem muito que se lhe diga sobre a palavra saudável. E hoje em dia a palavra saudável, infelizmente, está associada com um prato de salada. E há Exato. muita coisa para além disso. Se você comer só salada, você vai ser tudo menos uma pessoa saudável. Perfeito, gente, Só a mulher que- já começou arrasando. Preste atenção nisso. Se você comer Só só salada, você é tudo menos saudável. entenderam? Entenderam o nível da conversa, né? Vai ser Porque o nesse nível. excesso de fibras pode causar desbiose intestinal. Então, uma pessoa, muitas vezes, eu faço mentorias com pessoas que chegam até mim que não conseguem fazer cocô. Aliás, Exatamente. falar sobre cocô é uma coisa que nem gosta de falar. Porém, é uma coisa super natural. Porque se seu cocô não tá bom, você também não tá bom. É. Porque a tua saúde não tá boa. Exatamente. E muita gente com o intestino preso, fala pra mim, mas eu como saudável, eu como muitos legumes, eu como muita salada. E aí, o que a gente tem que fazer com essa pessoa? Tirar o excesso de fibras para essa pessoa curar essa microbiota intestinal para voltar o intestino funcionar. Exato. Portanto, associou a imagem do saudável a um prato de salada. Exatamente. E a gente está aqui para desmistificar um pouco, para a gente voltar a falar um pouco do que é alimentação, Exato. né? Usa-se muito a palavra light, diet, saudável, mas a gente precisa entender o que é alimentação. Pois. O que é. Me conta um pouquinho do começo, Ali. Assim, como é que você atinou para esse universo da alimentação? Como é que foi a virada na tua vida? Você já nasceu num ambiente, na tua casa já era realmente uma pessoa, seus pais te criaram com comida de verdade, saudável ou não? Não, eu venho de um ambiente obesogênico. Eu venho de uma família do lado do meu pai, todo com excesso de peso. Inclusive, meu pai morreu aos 52, com infarto, excesso de peso. Então, eu vivi nesse ambiente obesogênico. E isso me fez, durante a minha vida toda, minha adolescência, ter muita preocupação. Eu falo aqui uma coisa que só minhas pupilas nas mentorias é que eu conto. Eu nunca consegui comer, por exemplo, uma bolacha inteira. Eu dividia a bolacha em vários pedaços, porque eu via compulsão na minha casa. Mas eu não sabia o que era isso, mas isso foi... Então, eu passei uma vida toda fazendo dietinha da moda, passei por vegetarianismo e tal, achando que eu estava fazendo certo, obviamente, só que não. Então, isso me moldou. Essa vivência de ver um pai obeso, vó, tia obesa, fez com que eu sempre me cuidasse muito. Obviamente que uma adolescente não se cuida muito, mas acho que está se cuidando. Mas na mentalidade que você tinha naquela altura, Exatamente, o conhecimento exatamente. que você tinha. E fui crescendo nesse ambiente, fazendo dietas e tal. Meu pai morre, infartou e tal. E aí já comecei a pensar, repensar, como assim? Se ele fazia dieta, comia de 3 em 3 horas, comia tudo que era fit, light diet, como é que ele infartou? Que não podia comer carne, não podia comer gordura, e morre. Por que tanta... Eu comecei a pensar muito E morreu sobre isso. jovem. Exatamente. Entretanto, passado um tempo, eu tive câncer de mama. Com que idade? Eu tive câncer com 40 anos. E eu começo a pensar, alguma coisa não estava dando certo aqui. Porque eu vinha de um vegetarianismo, uma alimentação péssima. Quanto tempo que você foi vegetariana? Fui alguns anos. Alguns anos que eu achava que comer salada era ótimo. Entendeu? Só salada, só comer salada. Eu não comia ovo, eu não comia carne, tudo eu achava que fazia mal, né? Comia muito cereal à noite. Ai, meu Deus. Era isso.
Mas era tudo light. E pronto, quando acontece isso, eu falei, não, tá na hora de eu começar a pensar o que tá acontecendo aqui. Eu vim com uma ferritina de 7. Uau! E aí comecei a mudar, comecei a estudar, comecei a investigar e comecei a aplicar em mim algumas coisas, né? Comecei a passar por alguns processos de comer de 3 em 3 horas, vi que é isso de comer de 3 em... Aí eu própria comecei a investigar, comecei a ver que nos Estados Unidos já se falava muito sobre o TCM, o MCT, comecei a estudar. E depois aí foi um caminho sem volta. Porque quando a gente começa a mudar a nossa alimentação, a gente começa a perceber, nossa, afinal não estava tão bem como eu achava. E depois que a gente começa a colher os benefícios, a gente transborda, né? Aí a gente quer que outras pessoas recebam essa informação. Exatamente. E aí vai dando uma angústia, né? Quando você vê... Será que você não consegue ver que não é assim? Dá vontade de abrir a cabeça. Abanar a pessoa. Exatamente. Assim. Eu não sou esse tipo de pessoa. Por exemplo, na minha casa, ou com os meus amigos, eu costumo dizer que é cada um no seu quadrado. Isso. Porque ninguém consegue mudar se a pessoa não quer mudar. Então, eu fui mudando minha maneira de ser, fui adaptando as minhas coisas e as pessoas começaram a me seguir. Sem eu nunca ter que forçar. Então, Isso é muito bom. E depois que você muda, que você vê que teu corpo é uma máquina de energia, que você acorda com energia, que tudo flui, não tem como voltar para trás. Por isso que nos fala em dieta. Muita gente pergunta, mas o que é dieta low carb? Primeiro que não é uma dieta. É um estilo de vida. Porque quando você tem uma dieta, tem um tempo, tem um prazo em que você vai comer aquilo que está estipulado num papel e que tem que ser assim. E ninguém consegue, não há uma pessoa na face da Terra que consiga levar uma dieta até o fim da vida. Pois. É impossível. Eu sempre falo isso, assim, às vezes acabo comprando briga sem querer com alguns nutricionistas, né? Porque, na verdade, não sou contrária ao que os nutricionistas fazem e acho que eles são precisamente importantes, mas em situações pontuais. A maioria da população não precisa de uma dieta prescrita. Precisa entender o que faz bem e ter autonomia e liberdade para comer quando tiver fome e sempre que tiver fome. Mas não é isso que a gente aprende. E muito pelo contrário, fala-se muito em contagem de calorias. E isso não tem nada que me tire mais do sério, porque, infelizmente, nós mulheres, principalmente, a gente já nasce querendo perder quilos, né? Uma mulher já nasce, eu quero perder quilos. E a gente cresceu nesse perder quilos. Inclusive, as pessoas na internet fazem isso. Perca peso comigo, perca quilos. E não é por aí, a gente tem que emagrecer. Primeira coisa que é uma diferença muito grande entre emagrecer e perder peso. Exatamente. Só que o que vende é o perder peso. Exatamente. Perder peso contando calorias, comendo de tudo um pouco. E quer coisa que venda mais que isso? Pode perder peso. E tudo que a gente fala, ao contrário de pode comer um pouquinho de tudo, aí a gente é o radical. Ai, que terrorismo nutricional. O que tem de hater que me acusa na internet de ser terrorista nutricional. O bom da vida é um pouquinho de cada coisa. Mas a gente porque é uma mentira confortável, né? Que todo mundo gosta de ouvir. E pra quem? E quem são as pessoas que estão vendendo um pouquinho de cada coisa? São aquelas de 30 menos, que tem uma saúde metabólica ainda ok, que o metabolismo ainda está ok, porque até agora elas estão fazendo isso. É isso. Agora, vamos colocar uma mulher 52 anos. Ou eu que tenho 40. Pronto, fazendo de tudo, comendo de tudo um pouco. Doce de leite como pré-treino, por exemplo. Bolachinha, não sei o quê. Contando calorias. Exatamente. Será que como é que tá a saúde metabólica dessa pessoa? Mas isso não tem. Perfeito. Então vamos fazer mulheres perimenopausa, mulheres na menopausa, mulheres mais de 35 falarem sobre isso. Exatamente. E é esse o nosso público, né, basicamente. Porque geralmente essas meninas que vêm falar, mas eu como de tudo um pouco. Querida, você não tem diabetes, você não tem hiperinsulinismo. Exatamente. Você Agora, tem 20 anos. Assim. Quando eu tinha 20 anos, eu fazia um monte de asneira e ainda ficava... Tava tudo ótimo, tava tudo perfeito. Agora, não é isso. Então... É verdade, você pode perder peso comendo de tudo um pouco. Aliás, você pode perder peso comendo Nutella. Brigadeiro. É só fazer contagem de calorias. Se você não bater o teu máximo de calorias gastas, tá ok, você vai perder peso. Agora, como é que vai estar essa parte de você ser uma magrinha podrinha? Que é o que eu costumo falar. É o que eu sempre falo também. Todo obeso está doente, ponto final. Mas nem todo magro... E desnutrido. Mas nem todo magro é saudável. E pior, é muito mais difícil você saber que um magrinho tá doente. Porque o obeso, você já olha, tá inflamado, tá doente. Você já sabe, ele está doente. Não tem... E contra meu lado eu falo, porque o meu não é questão de ser... fazer gordofobia, nada disso. Porque eu venho de uma família... Meu pai era lindo, mas era doente. Era obeso. Então, você olha para um obeso, você sabe, ele está doente, ele está inflamado. Para um magro, você olha, como é que está a gordura visceral dessa pessoa? Como ela está por dentro?
Como é que tá o cocô dessa pessoa? Mas É. isso são verdades que ninguém gosta de ouvir. Ninguém tá preparado para isso, para essa conversa. São pouquíssimas as pessoas. E, geralmente, quem não está preparado são pessoas que eu acho que elas são tão feridas, no fundo. Eu até acabo... Num primeiro momento, eu sou ser humano. Quando eu, assim, leio alguns comentários de hater, obviamente, eu fico um pouco contaminada com aquela raiva. Completamente. Mas depois, cara, eu penso assim, essa pessoa deve ser muito ferida, muito doente. Muito. Ela tem muitas dores dentro dela para ela estar aqui falando algo desse tipo. Porque, assim, o que você faz na internet, né, nos seus trabalhos, nas suas mentorias, o que eu faço nas minhas consultas na internet é ajudar as pessoas a melhorarem. Como é que a gente pode... Eu fico pensando, como é que tem gente que acha... Várias pessoas me intitulam de gordofóbica. Não, eu não tenho ódio do gordo. Eu não quero pegar um gordo e socar a cara dele e matar o gordo, como Hitler fazia com os judeus. Não é nada disso. Pelo contrário, eu quero ajudar a pessoa a sair daquela situação de doença, né? Eu nunca tive obesidade, nunca tive sobrepeso, mas existe uma relação totalmente doentia com a comida. Eu comia compulsivamente, induzia vômito, porque eu já era diabética tipo 1. Então, eu sabia, assim, caramba, eu vou ter uma hiperglicemia, eu vou ter uma cetoacidose diabética comendo. E, assim, os alimentos são feitos, os produtos alimentícios são feitos para isso, para deixar a gente preso, né, viciado. E viver à base de uma capivara raivosa, que no final do dia, inclusive, a pessoa come. Muitas são assim, Alê. Acorda, toma um shot de água com limão, gengibre. É tudo. Sem comer o dia todo, à noite. Aí, no almoço, uma saladinha. Exato. Chega de noite, a capivara ataca, come até o reboco da parede. E aí a pessoa me procura e fala assim, eu sou compulsiva. Ou então, eu como emocional. E eu pergunto, vamos ver se você come emocional ou se você está desnutrida. Vamos pensar nessa alimentação. E quando a gente vai ver, a pessoa não come emocional, ela tá com fome. Ela tá com fome real, Aí exato. vamos começar a mudar a alimentação dessa pessoa, pra fazer ela comer comida. Você chegou num ponto lindo que eu queria falar. É por isso que eu amo as estratégias low carb, porque eu entendo assim, a estratégia low carb, seja cetogênica ou carnívora, whatever, todas as estratégias de baixo carboidrato, elas fazem... Isso eu ouvi de uma paciente minha que é psicóloga hoje, essa semana. Ela falou assim, eu vejo que quando a pessoa faz uma estratégia low carb, o que sobra da parte emocional é muito menor para tratar. Completamente. Porque, de fato, a parte emocional conta na alimentação, sem dúvida. Tanto que a mulher, quando está num momento de mais ansiedade, ou numa TPM desregulada, ou numa crise no trabalho, ela vai tender a querer comer mais carboidrato. Isso é inegável. Mas, mesmo assim, se ela tiver numa estratégia low carb, ela nunca mais vai voltar àquele nível de devorar tudo. Isso é incrível, até porque há uma regulação hormonal, grelina, leptina, e contra fatos não tem argumentos. Exato. O problema é que as pessoas esquecem um pouco a ciência também, né? Esquecem como nós evoluímos. E nós evoluímos fazendo uma estratégia assim, que nós estávamos saciados, não é porque a gente comia... os nossos hormônios eram regulados. Então, quando você faz uma estratégia assim, você não está fazendo uma dieta, você está regulando o teu corpo. Quando você regula o teu corpo, você tem menos fome. Você vai fazer um déficit calórico natural. Natural, exato. Aí depois, obviamente, que entra aquele aspecto... Quando eu tô falando com mulheres, por exemplo, tem que ter cuidado para não fazer um déficit de proteína, proteico, porque o que acontece? Metabolismo, pau. Taxa metabólica, muita gente fala isso. Eu tô no platô, o que eu tô fazendo errado? Eu faço low carb, tô no platô, não emagreço. Vamos ver essa estratégia. Como é que estamos aí de proteína? Como é que estamos de gordura? Porque se o corpo assinalar que essa pessoa está fazendo... Porque a maior parte das pessoas que falam comigo falam assim, eu já faço low carb. Sério? Então vamos ver o que é low carb. Vamos ver o que é só low carb. Bife de frango, salada e alface. Não, gata, você não está fazendo low carb, você está fazendo uma dieta restritiva. Ah, mas isso é low carb, você come como você. Não, gata, você não come que nem eu. Você não come... Ontem, por exemplo, eu fui no shopping, fui comprar um casaco, porque eu estava com frio, e fui num lugar comer frango. E o prato servia uma coxa de frango e salada. E eu falei assim, moço, deixa eu pagar mais. Paga mais. E ele falou assim, pode pagar, mas o que você quer? Eu falei, pelo menos uns 3 peitinhos de frango aí pra mim, senão, né? Isso é comer, é você estar saciada, não é uma dieta restritiva. Então, a gente tem que também ter cuidado com essa taxa metabólica basal que vai cair se você não der alimento pro corpo. Então, há muito que se... A low carb é linda, é a coisa mais fácil de se fazer, quando bem feita. Exato. Quando bem feita. Porque se ela for mal gerida pela pessoa... Principalmente mulheres, né? Os problemas hormonais vão começar. Exatamente. Eu tenho muitas pacientes que estão nessa faixa 40 mais, 50 mais, que estão na perimenopausa, e para elas eu reforço mais ainda. Gente, tem que comer proteína, mas sem medo de ser feliz. E geralmente, quando eu falo isso,
Tem outros mitos. Ai, mas proteína sobrecarrega o rim. Proteína... Mas quantos ovos eu posso por dia? Engraçado que todo mundo pergunta isso. Quantos ovos por dia? Mas nunca ninguém perguntou quantos pães. Exato. Aí a pessoa, você manda ela comer um bife, ela fala assim... Ai, mas não é muita coisa. Mas essa mesma pessoa não tem medo de comer um pacote de bolacha. Não. Olha, tá tudo tão doido. Né? Você faz um prato... Olha, eu quero que você coloque no teu prato ovos, carne... Ok. Essa pessoa morre de medo. Numa primeira instância, a pessoa morre de medo. Porque ela cresceu ouvindo que a carne faz mal. Mas essa pessoa entra num café, pede croissant e não tem medo. Não tem medo nenhum. Exatamente. Isso é muito doido. É muito e a gente doido. quer passar essa mensagem, a gente quer passar essa ideia para as pessoas do que é a low carb. Low carb nada mais é do que você voltar a comer de acordo com o que os teus antepassados comiam. Tem até um médico, eu esqueci o nome dele agora e eu gosto de dar o crédito às pessoas, mas eu infelizmente esqueci, que ele fala o seguinte: eu não faço low carb, eu faço uma normocarb. Porque, na verdade, tá tudo tão doido, como você falou, que o que hoje o mundo considera low carb, na verdade, era o normal de carboidrato que a gente deveria ingerir. Exatamente. Né? Mas é considerado baixo em comparação à loucura que é aquela pirâmide tradicional. Hoje em dia, se você estiver sentado num café, comendo um bife, com uma salada e um ovo, todo mundo vai te olhar. Se você está sentado nesse mesmo café, comendo hambúrguer com batata frita, ninguém quer saber de você. É muito engraçado, porque assim, eu como fora, eu gosto de comer fora, né? De vez em quando, assim, é um dos poucos programas sociais, assim, que eu faço. Não saio muito para outras coisas e saio para comer. Mas eu sempre peço para adaptar. Então, se o prato vem com batata, um bacalhau com batata, eu falo, olha, dá para trocar a batata por uns legumes ou por uma salada e tal. E tem um lugar, aqui no Porto, é típico a francesinha. Né? Você já comeu francesinha? Eu não como por causa do pão, por causa do molho, porque eu também não posso com glúten. Então, eu já fui uma vez, há muitos anos atrás, e eu pedi para tirar o pão, tirar o molho, não sobrou nada, sobrou um bife. Então, mas aí o que acontece? Tem um lugar aqui que tem uma francesinha incrível. E aí, a primeira vez que eu fui lá, eu falei, olha, eu quero a francesinha, mas sem os pães. E aí o homem, ele custou entender. Tipo, a ficha dele não caía. O atendente da mesa, ele, como assim? Eu falei, eu quero tudo que tem dentro, porque o que tem dentro é carne, chouriço, ovo, né? É fiambre. E ele, mas você quer sem o pão? Eu falei, sem o acompanhamento, que também sempre vem acompanhado de batatas fritas. Não quero as batatas, nem o pão. Aí ele, mas como é que eu vou fazer isso? Eu falei assim, é só fazer igual, tira o pão de baixo, tira o pão de cima. Mas assim, fez um nó. Deu um nó no cérebro dele. Ele falou, mas qual o sentido de pedir assim? Eu falei, o sentido de comer assim é que eu não como pão, mas eu como todo o resto que está dentro da francesinha. Eu posso comer. Hoje aconteceu mesmo. Eu fui num restaurante no intervalo do congresso e tinha frango assado, né? E já eu cheguei e o senhor colocou 2 pães. Eu falei assim, eu não quero pão. Ele falou assim, mas quem é que come sem pão? Eu falei assim, eu não posso pão, não quero pão. Aí ele trouxe uma coisa de vinho. E eu falei, eu não quero vinho. Tem água com gás? E ele falou assim, Coca-Cola? Eu falei, não. Tem água com gás? E ele falou assim, não tem. Ok, então não quero nada. Ele falou assim, pronto, eu quero frango. Sem batata, sem arroz. E ele, você vai comer o quê? Frango. Com salada. E ele ficou todo triste. Eu falei, você não vai comer batata? Mas como assim? Como é que você vai aguentar? Eu falei, aí eu comi. Aí eu chamei o senhor. E eu falei assim, posso pagar mais um prato? Você traz mais outro prato igual. Eu pago 2 pratos. Ele ficou doido comigo. Ele falou assim, eu não sei nem cobrar. Como é que eu vou cobrar isso? Cobre 2 pratos. Sobremesa. Eu falei, não quero sobremesa. Se sai um pouquinho da caixinha, as pessoas... Não sabem. E na consulta, as pessoas me falam isso. Ai, doutora, na primeira consulta, é muito difícil comer saudável, porque é uma rotina tão difícil. Eu falo, cara, não é. Se você comprar hambúrguer 100% carne... Cara, minha vida... você faz várias receitas maravilhosas, né? Mas essa é a sua praia, né? Você faz uma... Gente, Alê, tem cada coisa. Você faz versão de pão de queijo, eu low carb. Invento tudo, eu gosto de inventar. Gente, é maravilhoso. Só que Raquel, na minha realidade, eu às vezes até tem dias que eu compro, vou fazer umas receitas, mas não dou conta, sabe? Eu não consigo. Ou seja, ela é bem democrática. Dá para quem é tipo Alê, que quer fazer um monte de receitas, e dá para quem quer viver como eu, numa praticidade que eu vivo à base de peixe ou hambúrguer, que eu já compro. Claro. Frango assado direto básico. Na churrasqueira, o basicão. Eu também gosto muito disso. Eu faço, porque a proposta do meu livro sempre foi, quando você fala para uma pessoa, olha, a gente precisa emagrecer, a pessoa já pensa, vou parar de comer, tudo que é bom. Uhum. Então, foi pensando no meu pai, que eu falei, vou fazer um livro em que tenha em vez de fazer um ovo frito, eu vou criar uma coisa com ovo para ter essa praticidade, para essa mudança, né? Para a pessoa sair, porque senão você fala, não vai comer doce. A pessoa já fica meio flipada. Sim. Mas as pessoas não sabem realmente... Desculpa te interromper, Raquel. As pessoas não sabem. Nós vamos fazer... Mas como vai ser a alimentação da minha família? A tua família vai comer exatamente... Aliás, que tem que ser assim. A tua família tem que comer o mesmo que você.
Se eles quiserem comer um arroz ou uma batata, que eu até aconselho mais a batata do que arroz, né? Também. Bolinha de amido, Exato. enfim. Você vai comer igual, você só não põe o arroz, não põe a batata, é a mesma base. As pessoas não têm nem isso em casa. Elas não sabem. Elas não sabem comer. É triste isso, mas as pessoas não sabem comer. É difícil pensar fora da caixa nesse sentido de adaptação. Esses dias eu também atendi um outro paciente, mas que tem muitas doenças autoimunes, muitas. E aí eu comecei a falar com ele sobre a questão dos grãos, o quanto os grãos são péssimos, né? Mesmo os que são saudáveis, quando eu falei do arroz e do feijão, ele é um brasileiro, então ficar sem arroz e feijão já é, tipo, tirar o chão da pessoa. Ai, mas não pode nem lentilha, nem grão de bico. E eu comecei a explicar dos antinutrientes, da quantidade de agrotóxico e o quanto aquilo ali é ruim para o intestino, que ele também já tem o intestino, síndrome do intestino irritável. Aí ele falou, mas tá, então eu vou comer carne com o quê? Aí eu falei, com carne. Precisa ter um acompanhamento? É uma questão de mudança da mentalidade. Mas o problema é que as pessoas comem carne. Aí eu falei, olha só, querido, não é você vai comer um bife do tamanho da palma da sua mão, como como o médico de família falou. Enche teu prato de carne até a sua saciedade. E você vai ver que vai ser prazeroso. Você nem vai querer colocar mais nada no prato. Exatamente. Mas que uma lavagem cerebral tão grande ao longo dos últimos anos que as pessoas comem isto de proteína, enchem de arroz, enchem de batata. Depois você fala, você vai tirar isso. O que eu vou comer? Não sobra nada. Não sobra nada. E é o básico. Eu sempre falo, faz uma carne moída, uma panelada. Na minha casa não tem arroz, né? Eu faço carne moída. Então, é carne moída que acompanha frango assado, carne moída que já é uma forma de você colocar proteína. Exatamente. A gente já sabe que a gente precisa, no mínimo, de 30 a 50 gramas de proteína por refeição. No mínimo. E as pessoas pensam que 30 gramas de proteína é 30 gramas de frango. Mas não, o frango tem proteína. Então, vamos lá pensar. Se fossem ovos, 30 gramas, serão 6 ovos. Tem gente que come um de manhã e acha que tá arrasando a proteína. Acha que tá arrasando. Nossa, eu como saudável, como um ovo de manhã. Como é que essa pessoa, nas 6 horas da tarde, que é a hora que criar uma mudança hormonal, não vai ter fome? Vai ter fome. Pois é. Porque no almoço ela come salada com um peitinho de frango grelhado sem gordura, porque gordura ela ouviu falar que faz mal. Ai, eu adoro uma coxa de frango com aquela pele, eu como, gente, me derreto. Uma carninha, assim, com molhinho de manteiga por cima. Pelo amor de Deus, isso é vida. É vida. E fora que depois a gente realmente não é só saciedade. Eu falo como uma chocolatra recuperada. Eu teve uma fase na minha vida, Lê, que assim, não podia fechar um dia sem eu ter comido um pedaço de chocolate. E nos sábados tinha que fazer brigadeiro de panela, porque para mim brigadeiro era uma coisa e chocolate era outra. Sabe? Minha criptonita era o brigadeiro. Mas eu tinha 20 e poucos anos, mas já era diabética. E aí eu compensava ou com os vômitos ou com muita atividade física, né? Só que no final das contas, com 30 anos eu tive um câncer metastático, ou seja, eu tinha um desequilíbrio, né, hormonal, metabólico bizarro, que não teve vômito, que não teve nada que compensasse. E hoje é isso, assim, é meio duro dizer ouvir, quer dizer, que as pessoas falam sobre o terrorismo nutricional, e eu falo, tudo que a gente vive numa matrix. Hoje, inclusive, eu republiquei um post do Thiago Nigro que ele fala sobre isso nas finanças, né? Cara, não sigam as massas. Assim, não faz o que todo mundo faz. O mundo está indo pro buraco. Se você quer ter a saúde que todo mundo tem, faz o que as pessoas estão fazendo. Repensa, porque assim, a maior parte das pessoas está pobre, a maior parte das pessoas está com uma condição econômica que está vendendo o almoço para pagar o jantar. É verdade. Né? É verdade. A maior parte das pessoas está pobre em saúde, pobre em relacionamentos. Os relacionamentos estão fracassados, em grande maioria. Psicologicamente, pessoas amargas, pessoas doentes. Você estava falando de um post da internet, eu fiz um post há um tempo atrás, para um mês, e esse post viralizou. Não sei por que viralizou. Se você visse os comentários que tem lá, esse post tem, sei lá, milhões de comentários. E era sobre a alimentação. Mas, por acaso... E também as pessoas estão pobres em interpretação de texto, essas coisas todas. Você escreve, eu gosto de maçã. A pessoa, por que você está falando mal da goiaba? Tipo isso. Ou então, vou vender carne às 5 horas da tarde na praça. O que você vai vender a que horas, onde? Exatamente. Tipo isso. E esse post fala que o que aconteceu ao longo dos últimos anos para a gente deixar de acreditar no poder da carne e passar a acreditar que o pão, bolacha e biscoito eram importantes. Foi isso. Nossa, as pessoas não têm medo de falar o que elas pensam realmente. Eu fui atacada de tudo que você pode imaginar, mas não só comigo. Quem comenta o post também foi atacado, depois eles começam a brigar entre eles. Eu, que é isso? Mas assim, então as pessoas estão... Isso aqui tá fora de controle. Geralmente, quando alguém publica assim, eu publico alguma coisa e a pessoa comenta,
mas não seria melhor isso? E eu vejo que aquela pessoa não veio com agressividade, ela realmente só está com a dúvida. Eu respondo com todo prazer. Né? E às vezes até dou mais atenção porque eu vejo que aquela pessoa ali está se permitindo. Agora, quando as pessoas já vêm com agressividade xingando, eu não me dou nem o trabalho de responder. Bloque. Tá demais. Vá a sua vida, meu amigo, continue aí se matando, cada um por si. As pessoas perderam a noção agora da educação, perderam a noção da noção. Agora, porque minha filha casou e eu coloquei uma foto, um vídeo bem caseiro que foi filmado no casamento. Alguém filmou eu dançando com a minha filha. Ela fez a primeira dança, foi comigo, que ela me dedicou. E alguém comentou assim, que pena essas tuas tatuagens, Alessandra. E só espero que sua filha não siga esse caminho triste, uma coisa assim. Eu fiquei tão chocada. Juro, não tem nada a ver com comidas que eu tô falando, mas tem a ver com saúde emocional. Sim, tem tudo a ver. Eu fiquei abismada. Fiquei abismada com o que está acontecendo com as pessoas hoje em dia. O podcast aqui é sobre saúde. E eu sempre digo, saúde é físico, mental e espiritual. Exatamente. Né? Eu falo muito isso no meu Instagram. Eu não vou vir aqui só falar do intestino, não vou vir aqui só... a gente tem que falar um pouco de calma, tem que falar de paz, porque se você não está bem aqui, você não está bem aqui. Não tem jeito. O eixo intestino-cérebro, né, tá totalmente conectado. Eu adoro falar sobre intestino, eu adoro falar sobre cocô, eu adoro isso tudo. Também. Porque tudo acontece aqui. A pessoa fala, tô tão triste, tô tão deprimida, por que será? Como é que tá essa produção? Como é que você está produzindo serotonina aqui dentro? Não tá. A pessoa está tão inflamada que não há produção de hormônios. Às vezes a pessoa nem deprimida, mas ela vai no centro de saúde, antidepressivo. É só isso. O centro... Assim, infelizmente, a gente também tem que reconhecer isso, né? Falam muito mal assim, um médico de família, os meus pacientes que vêm falam, meu médico de família não ouve, meu médico de família é isso. Também, assim, a gente tem que entender o lado do médico de família. Eu, para revalidar meu diploma aqui em Portugal... Eu passei um período num centro de saúde fazendo um estágio lá. E eu vi o quanto os médicos de família aqui em Portugal também estão sobrecarregados, né? Então, fica muito difícil para o médico de família fazer uma atenção holística, integral, né? Primeiro que já na formação não tem isso. A gente não aprende isso. E mesmo se que tivesse, eu que tenho a formação, né, mais assim, integrativa, eu vejo que a agenda do médico de família é atender um paciente a cada 15 minutos ou 20. Não dá. 15 minutos você não consegue abordar a pessoa. Um medicamento. Então, também é complicado para os colegas médicos de família, eu compreendo isso. Mas essa é a realidade. A pessoa não vê o intestino, não vê como é que está tudo. Se ela faz atividade física, como está o sono, se ela está passando por um período de estresse, nada disso é avaliado. E, na verdade, isso pode mudar. Totalmente. Tudo. Ou uma pessoa acordar... Eu acordo todos os dias com dor de cabeça. Será que essa pessoa não está desidratada, precisando de sal? E às vezes é uma pequena coisinha que se faz que vai mudar tanta coisa. E o sal é outra coisa que, coitadinho do sal, né? Coitado do sal, meu Deus do céu. O açúcar não tem problema, mas corte o sal. Corte o sal, exatamente. E tudo que eu falo assim, eu como saudável, eu como salada, não como muito sal. Eu amo sal. Todo lugar que eu vou peço saleiro. Sal grosso. Dá sal. Eu tenho problema do refinado. Você entra nos lugares, é tudo sal refinado. Tudo refinado. Pessoa, é triste, né? Tem uma altura que eu andava com saleiro na minha bolsa, de sal marinho. Ai, que delícia. Mas eu sou esse tipo de pessoa, que eu saio de casa, eu levo tudo comigo, que eu já sei. Eu detesto passar perrengue nessas coisas. Então, eu levo tudo. E comer é sagrado. Você comer uma comida gostosa que ainda tá sem sal. Não, tipo, é verdade. Dá, verdade. Né? Não, sal grosso. Eu vou voltar. É porque o meu saleiro estragou. Era um saleiro pequenininho, eu tenho que comprar outro. Vou voltar. Porque faz diferença, faz diferença. E o povo às vezes gosta de comer sem sabor, né? Gente, sal Cara, ainda falo assim, gente, olha só. Eu, pelo menos, sou cristã, então a Bíblia, para mim, é perfeita. A Bíblia fala assim, que nós temos que ser o sal da terra. Olha que interessante, que metáfora linda. O sal, o que ele é? É um realçador de sabor. Ou seja, ele não vai roubar o sabor do alimento, ele vai realçar. Exato. Então, um ovo com sal fica com gosto de ovo, mais realçado, intensificado. Exatamente. Uma carne com sal, você sente mais o sabor da carne. Claro. E quando Jesus falou isso, né, que a gente tem que ser o sal na vida do outro, é isso. Se eu for sal na sua vida, eu vou fazer a Alessandra alavancar. Exatamente. A Alê, não é a Alê saber a Raquel, ter o gosto da Raquel ou a cara da Raquel. Eu acho isso fantástico. Eu acho que a Bíblia é um grande livro de ensinamentos. Assim, umas frases ali que a gente puxa pra nossa vida. Se aplica para várias coisas na vida. Tudo. Vamos falar um pouquinho, Alê. A gente ainda tem tempo, Amanda?
Temos. O papo, quando vai bom, assim, até me perco, assim. Vai fluindo bem. Sobre a inflamação, né? Porque hoje em dia, tanta gente fala, mas por que inflamação? Inflamação... Por que fala tanto de inflamação, Pois né? né? Já que você estuda isso também, vamos lá. Porque a inflamação é a causa de todas as doenças crônicas, né? Como começou uma doença? Através da inflamação. Aí que resta saber como começa a inflamação. Exato. Vamos falar um pouquinho sobre glicação, que é uma coisa que ninguém fala. E aí vem aquela história, pode comer de tudo um pouco? Pode, vamos fazer isso a vida inteira, fazer glicação. O que seria glicação? É quando você faz com que a tua insulina fique o tempo todo, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, que também acontece pelo estresse crônico, né? Vai subir cortisol, insulina, e esse estresse crônico, essa insulina que sobe e desce, se chama glicação de insulina. Isto causa inflamação, causando doença crônica. Então, quando a gente fala assim, que não se pode fazer comer de tudo um pouco, tem a ver com isso também. Glicação, o nome já diz. Tem a ver com glicose. E glicar é como se você estivesse queimando um fusível. Vai queimando, tem que uma hora que esse fusível não funciona mais. Exatamente. Então, tal coisa, você pode ser um magrinho, que comeu de tudo um pouco, porém inflamadinho. Exato. E ninguém fala sobre isso. E essa inflamação, inicialmente, ela é muito silenciosa. É muito. Você leva anos. Às vezes uma pessoa está 30 anos inflamada. E nem sabe o que é. Uma inflamação subclínica que já está fazendo lesão no endotélio, ou seja, lesão na parede interna dos vasos. O vaso já está começando a ficar ali ruim, doente. E depois a pessoa começa a fazer o processo de aterosclerose, vai ter um infarto. E foi do nada, gente. Doença crônica nunca é do nada. O infarto que acontece aos 50 começou aos 20. Exato. A diabetes. O câncer também. Tudo. A menos aqueles que são realmente, assim, de uma aceleração muito... Mas mesmo assim, né? Todas as doenças crônicas, elas vão acontecendo primeiramente de uma maneira muito silenciosa. Você habitua também a viver com algumas coisas que... é normal, porque eu acordo sempre... Eu vou dormir sempre com a barriga inchada. Eu vou dormir sempre com estufamento abdominal. Eu tenho sempre dor de cabeça, deve ser não sei o quê. Será que é assim? Não é normal. É comum, mas não é normal. Comum que todo mundo tem. Agora, que seja normal é uma diferença muito grande. Então, eu tenho muita queda de cabelo, deve ser porque... Não, vamos verificar o que está acontecendo aí. E essa tal da inflamação é o que causa tudo. Eu tive um professor na faculdade de medicina, essa frase me marcou, na altura eu não entendi muito bem, e hoje faz todo sentido para mim. Ele disse exatamente isso. Eu não sei quem é o pai, mas a mãe de toda doença crônica é a inflamação. Fantástico, né? Fantástico. E aí, quando você estuda fisiologia humana a fundo, a gente entende isso. A glicação é realmente o principal fator de produção de doenças e ninguém fala disso, tá? Todo mundo perseguindo o colesterol, dando estatina para os pacientes. Recebo o paciente no consultório que tem aí um colesterol tranquilo, normal, né? E passaram para ele estatina e já tem uma hemoglobina glicada, ou seja, um marcador de glicação alto, e o médico não falou nada para ele. Nunca pediu uma lipoproteína para saber como é que tá, se esse colesterol é oxidado, se não é oxidado. Então, aí, isso é muito triste. Isso é muito triste. E aí, o que acontece? Começa já pela base, né? Vamos tomar um café da manhã saudável. Suco de laranja. Você já começa de manhã cedo fazendo com que a tua insulina dá um pulo que ela vai, coitadinha. E uma panqueca de aveia. Exatamente, panqueca de aveia e suco. Mas suco de laranja não é saudável? Não. Não é. Você já começa a fazer isso. E a vida das pessoas hoje em dia é isso. Elas acordam, elas tomam suco, ou elas comem pão, no meio da manhã estão comendo bolacha, e depois, da hora do almoço, é arroz. Essa insulina só sobe e desce o tempo todo. Essa pessoa aos 30 anos é saudável, mas aos 35, como é que vai estar isso? Exato. Como que você vê, Ale, assim, na prática, nas tuas mentoradas, nas pessoas que você atende, qual você diria que é a maior dificuldade que elas te relatam? Daquelas que, por exemplo, depois saem, que começam, mas não ficam. Eu acho que as pessoas têm... Infelizmente, eu trabalho com alguns tipos de mulheres. A mulher mimada e a mulher adulta. A mulher mimada é aquela que acha que ela vai para uma mentoria e ela vai perder peso. E que a mulher adulta é aquela assim, posso tudo, mas nem tudo me convém. E a mulher mimada, eu quero hoje o chocolate, eu vou comer chocolate. E não é assim. Olha, eu hoje, por exemplo, acordei com vontade para as Maldivas. Porém, não posso tudo. Eu falo isso. Gente, olha, deixa eu falar para você. Se você é mimada, não me procure. Vamos fazer isso por mim, por você. Exatamente. Eu não consigo, eu não tenho paciência. Gente. Eu não consigo, eu não sou ama. Eu costumo dizer que eu não sou babá de adulto. Ama de adulto. Isso. Eu vou te falar, eu já tive uma paciente que eu demiti por isso. Ela vinha na consulta e ela era tão infantilizada nas emoções que quando eu falava, e aí, como é que tá sendo a comida? Ela fazia exatamente assim, ó.
Ai, mas é que o meu pãozinho, É, doutora. não. Aí eu falei uma vez pra ela, chamei ela pelo nome e falei, fulana, é assim, você vai ter que tomar uma decisão agora. Ou você vai ter que romper com esse pãozinho, ou você não aparece mais aqui. Eu cheguei no meu limite, eu não consigo te ajudar. Aí ela se vitimizou, chorou. Você não devia falar assim comigo? Eu falei assim, não devia. Alguém tem que falar com você e te chamar a realidade. Você é uma mulher de 50 anos. Todo adulto... Assume a responsabilidade, pelo amor de Deus. Todo adulto passa vontade todo dia. Eu hoje acordei com vontade de ficar na cama. Eu não Mas queria não estar dá. aqui atendendo, mas eu tive que Exatamente, vir. não dá. Sabe? Caramba, eu não tenho paciência. Não, é muito Jesus. complicado. E as meninas sabem que eu tenho uma péssima fama, ou boa fama, de ser bem... Eu não passo mão na cabeça. Eu não sou essa de... Ah, você queria pãozinho, querida? Pode comer pãozinho que eu te... Não, não é não. Não é não. Porque não é nem pelo pão, não é nem pela bolacha. É para você aprender o que é que você pode e o que é que você não pode. Você entender que aliás, que você pode tudo, mas nem tudo. Nem tudo convém. Não dá. Exatamente. Por isso que eu também não aguento com essas perguntas do tipo, pode isso, pode aquilo. Aí eu falo assim, eu respondo exatamente isso. Poder pode. E sabe o que é interessante? Porque quando você entende que você pode tudo, você está no controle da situação. Exatamente. Eu posso comer pão, mas não Claramente. me convém. E é o que eu falo, todo mundo me fala, Alessandra, como é que você consegue? Eu vejo, viaja para aqui, como é que você... Como é que você por que você se priva? Ou quando você se deixa, quando você se permite? Eu não tenho que me permitir nada, eu nunca me proibi de nada. Eu nunca falei, Alessandra, você não vai comer isso. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Mas essa liberdade me faz fazer as escolhas acertadas. Porque eu sei que tudo que eu escolher vai ser impactado na minha saúde. Exatamente. Não nos outros. Então, é sobre isso. É sobre assumir responsabilidade da vida. E a vida é sobre... a gente tem que ter o comando. Se você perde por um pedaço de bolo, você vai ganhar do quê? Exatamente. Não ganha de nada. Exatamente. Quem não consegue controlar o que põe na boca, não consegue controlar mais nada nessa vida. É verdade. Concordo plenamente. Então, é sobre atitude. Um estilo de vida saudável requer isso também. Não é só o prato. Muito além do prato. Prato de refeição, você pode passar uma dietinha escrita ali. Não. É sobre mudanças comportamentais. Eu recomendo você falar muito... pro mundo, você não vai comer hoje bolo? Não. Não é porque eu não posso. É porque eu não quero. Isso já muda a figura toda. E também uma outra questão que acontece muito, essa semana também teve uma paciente que me falou assim, doutora, daqui a um mês eu vou para casa dos meus pais e os meus pais são muito contra essa alimentação que eu faço. Essa alimentação, isso, eu fico doida quando eu falo, essa alimentação. Eles acham que é muito restritiva e eu sei que vai acontecer uma certa pressão. O que você me recomenda? Aí eu passei a bola da responsabilidade para ela. Eu disse assim, o que você quer fazer? Você quer desagradar a si própria ou aos seus pais? Alguém vai sair desagradado disso. Claramente. Quem você escolhe? E aí ela ficou a pensar. Aí eu falei, depois que você pensar, não precisa me dar resposta agora não. Você vai ter que achar uma estratégia. Alguém vai sair frustrado. Ou vai ser você... Porque eu tinha pedido para ela a curva glicoinsulinêmica. E ela já tinha relatado no início da consulta. Doutora, eu estou tão habituada a não comer carboidrato que para fazer essa curva, que toma 75 gramas de destrose, eu passei tão mal nos outros dias, eu fiquei tão ruim. Aí eu falei, então, quando você for para casa dos seus pais, coloca isso em causa. Lembra da experiência que você teve para fazer o exame. Ou você vai agradar os seus pais e vai ficar depois pagando o preço disso, ou você vai ter que ter alguma forma, uma saída diplomática para desagradá-los, mas não passar mal. O que você escolhe? E uma das dicas que eu dou para as minhas pacientes é o seguinte, quando você reparar que uma pessoa ela está tentando te oferecer comida, mas que essa é uma linguagem de amor dela, é a forma dela oferecer afeto, estratégia, dica de ouro, gente. Faça o seguinte, a pessoa está lá, come meu bolinho. Eu fiz com tanto amor. Você pega na mão da pessoa, olha nos olhos dela e diz assim, fulana, eu sei que você colocou todo o seu amor nesse bolinho. Eu recebo o seu amor, mas não comendo o bolo, sabe por quê? Vai me fazer mal. Quer me dar um amor? Me dá aqui um abraço bem apertado. E aí, você desarma a pessoa, porque ela vai entender que você não está rejeitando o amor. Você está rejeitando o bolo, mas que você recebe um amor de outra forma. Claro. E as pessoas falam, depois me dão uns feedbacks, doutora, funcionou muito bem. Então, gente, a gente tem que usar a criatividade para poder viver o melhor. E também tem que normalizar o fato de que as pessoas não têm esse direito de ser tão invasivas e falar, por que você não vai comer? Mas imagina que do outro lado tem uma pessoa doente.
Por exemplo, no meu caso, eu não posso glúten. E a pessoa fica, vai, só hoje, só hoje, só hoje. Aí eu como e passo mal. Ninguém sabe as minhas dores. Exato. Sou eu que vou pagar as minhas dores. Então, a gente tem que começar, assim, impor limites. Eu vejo que a mulher adulta não impõe limites. Ela tem medo de falar, ela tem medo de mostrar que ela está comendo certinho. Porque ela cresceu de uma maneira diferente. Exato. As mulheres... E é pena isso, porque as mulheres... Elas têm vergonha de tirar uma foto de um prato de comida. Elas têm vergonha de falar que não vão comer aquilo que... Por exemplo, outra coisa que eu falo muito. Alessandra, o que eu falo agora com meus amigos que vai ter um jantar e eu vou ter que comer outra coisa? Eu falo assim, se você tem que se justificar para os teus amigos, escolhe os teus amigos. Quem que você tá pondo na tua casa? Porque eu tenho os meus amigos, eu não me justifico para nada. Agora, se você convida para tua casa pessoas que você tenha que justificar as tuas escolhas... você tá vivendo mal. Eu sempre falo, amizade pressupõe liberdade para tudo. Com as minhas amigas, eu sou livre para falar o que eu sinto, o que eu quero, sem elas me julgarem. Sem dúvida nenhuma. Perfeito. Gente, isso tudo é saúde, Isso tá? é saúde mental. Falei sobre isso hoje também no Instagram. Relacionamentos tóxicos, outra coisa que você tem que eliminar da sua Por isso que vida. a gente fala, saúde não é só o que se come, é o que se fala, é o que se pensa, é o sono, é a hidratação. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Não adianta você comer bem se você tem outras questões, principalmente mentais. Exatamente. É o que eu falo, o corpo tá todo ligadinho. Todas as nossas partes estão conjugadas. E se uma não funciona bem, o resto vai não funcionar. E por isso que a integrativa é tão apaixonante, né? Apaixonante. Você há pouco falou do cortisol. Cortisol é o hormônio mais secretado quando a gente está num nível de estresse alto. Cortisol aumenta muito a glicação, por exemplo. Então, você pode estar comendo ali uma low carb mesmo bonita, perfeita. Mas se você vive estressado, você vive com os nervos à flor da pele, seu nível de glicação também vai estar aumentando. Muitas mulheres que me procuram falam também, doutora, eu não tenho libido. Nossa, minha libido está no pé. Me receita testosterona, eu preciso repor testosterona. E eu falo, gente, sabe qual é a principal causa de falta de libido hoje? Estresse. Porque quando a gente está num nível de estresse alto, o nosso corpo entende que a gente está num momento de aperto do lado de fora. Ou de fuga, ou de privação, de ameaça. Teu corpo vai pensar em se reproduzir, em fazer filho? Pra quê? Tão bonita, né? É tão linda as ligações. Completamente. Então, enquanto você viver aí louca no trabalho, trazendo estresse para casa, você não vai pensar em se reproduzir, em ter libido, não vai. Então, muito antes de repor uma testosterona, há muita coisa para fazer. Trabalhar essa cabecinha, trabalhar com manejo de estresse. É a parte mais difícil, né? É, muito difícil. Muito difícil entender uma pessoa... E tentar focar 100% presença dela no momento, isso faz parte também. Mas também é um processo, não é? Porque tem muita gente que quer tudo para ontem, o mundo está muito imediatista. Tudo rápido, tudo. A pessoa começa a fazer uma mentoria hoje, ela já quer emagrecer 10 quilos e quanto tempo você demorou para chegar nesse peso, gata? Eu recebi um e-mail de uma paciente que atendeu comigo no dia 10 de outubro. Aí chegou o e-mail no dia 24. E estava escrito assim, doutora, eu não estou perdendo peso. Não sei o quê. Não, o pior que ainda estava escrito assim, doutora, eu estou preocupada, eu não estou perdendo peso. Já até notei melhoria na minha energia, mas eu também não consegui abrir mão do mamão com aveia para eu evacuar. Aí eu falei, querida, ainda que você estivesse fazendo tudo certo, 14 dias, eu fui olhar a data da nossa consulta, não seria tempo suficiente para você estar. Só que você ainda não abriu mão do mamão da aveia. Então, enquanto você estiver flertando com isso... Com ela mesmo, né? Ela está se enganando. Ela que está se enganando. E no final do e-mail vinha uma pergunta, o que você pode fazer para me ajudar? E aí já me acendeu o sinal amarelo, sabe? É o tipo de paciente que talvez não está disposta a assumir as suas responsabilidades. Não. Né? Estou fazendo tudo certinho, porém, de sobremesa, estou tomando galão. Então, você não está fazendo tudo certinho. Porque se você tivesse mesmo, não tem como falhar. Não tem como falhar. Não tem como, é verdade. Ale, você quer deixar uma mensagem final, falar da sua marca? Fala um pouquinho da sua marca para as pessoas conhecerem. Você ainda não provou, conhece. Né? Meu MCT, eu tenho que trazer esse não. Como é que eu não vendo com os podia trazido, não. Aliás, nem eu trouxe. Tô sempre eu preciso, alguém pode me mandar um MCT, por favor? Então, a minha marca foi também sempre pensada no intestino, no cuidado, no autocuidado. Então, eu tenho um shot matinal, que é para começar com antioxidantes, que eu vou tomar todos os dias. Aliás, há muitos anos que eu já tomo esse shot para cuidar das nossas mitocôndrias, que são as células geradoras de energia, glutamina, que é para proteger o intestino. Depois tem um MCT, que é uma forma de dar uma energia extra, não só para o corpo, mas também mental. Portanto, é uma marca que está crescendo, aí a gente já está em todos os celeiros do país.
Tô muito feliz com isso. Ou seja, quem quiser encontrar os produtos da By Ale, Na Aurifoods. na Aurifoods Celeiro. E também na tua página no Instagram. Como é que tem toda a informação também. Tá bem. Depois a gente coloca na edição aqui o arroba da Ale, para quem quiser encontrá-la. Quer deixar uma mensagem final, Ale, para as pessoas? Às vezes dá vontade de falar. A mensagem tem sempre a ver com saúde, né? Acho que eu diria assim para as pessoas: se cuidem como se a saúde de vocês dependesse de vocês. Porque, na verdade, depende. É isso, perfeito. A verdade é essa, gente. Mesmo que você tenha nascido com uma genética muito ruim. A minha tá lá. Pois, e olha esse mulherão, né? Então, assim, genética é só um código. Só um pouquinho. Agora, a epigenética, que é aquilo que você vai fazer com a tua genética, vai mudar toda a tua vida. Perfeito. Arrasou. Obrigada, foi muito bom, muito bom. Me pega, por favor, Paulinha, essa bolsa. Quero dar um presente pra ela e quero que ela abra aqui. Meu Deus, eu adoro presente. Esse aí, não, a outra, Não, a outra, de florzinha. Aí eu adoro presente. Olha, é um miminho, é simbólico. Podia ser uma capivara. Vamos ver. E olha, essa aqui sim com o coração. Só que é a capivara domada. Eu sou domada. Adorei. A minha metáforazinha. Você já é uma capivara domada há muito tempo, mas fica como uma lembrança, um carinho por ter vindo. Muito bom, obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês. Se você gostou... faltou falar dos nossos patrocinadores. Bom, obrigada a JM Ferreirinha, que é um dos nossos contabilistas, que cuida das nossas contas. Também ao Gaúcho Churrascaria, que tem lá opções low carb maravilhosas. Onde é isso? Tô precisando. Matozinhos, é aqui. A gente vai jantar lá. Obrigada também a você que ficou até o final com a gente. Se você gostou dessa conversa, compartilha, manda para os seus familiares, para as pessoas, seus amigos, aquelas pessoas que estão completamente presas nessas mentiras que a gente falou aqui e que precisam e que merecem conquistar um nível superior de saúde. Eu aguardo vocês no próximo episódio do Pode Ser Saudável. Tchau, gente!